Oi pessoal, meu nome é Renata Zanck Bittencourt, eu sou advogada criminalista e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse julgamento das ADINs que arguíram a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei 13.964 de 2019 e que aconteceu hoje durante a tarde no STF e que irá continuar amanhã. O que diz respeito a esse julgamento? Um dos principais pontos que estão sendo levantados à inconstitucionalidade dessa legislação é no que diz respeito ao juiz de garantias, tá? E a gente vai traçar um panorama aqui para vocês entenderem o porquê da importância dessa discussão, como que isso impacta na advocacia criminal na prática e como que vai ser o futuro e como que a gente pode se organizar ou pensar numa evolução e numa melhora do sistema penal e processual penal brasileiro, tá? Bom, o juiz de garantias ele foi trazido por professores, doutrinadores e grandes estudiosos do processo penal e do direito penal como uma esperança de evolução e civilidade do nosso processo penal, tá? Conforme já acontece em outros países, como, por exemplo, no Chile e no Uruguai, tá? Se vocês forem lembrar, essa lei ela foi aprovada de uma forma rápida, né? E isso trouxe também muita desconfiança, porque na época já existia frentes parlamentares, comissões parlamentares de estudo sobre uma reforma ampla do processo penal e do Código de Processo Penal e do Código Penal. Só que essas comissões, esses estudos já têm 12 anos que foram iniciados. E essa legislação que foi aprovada a toque de caixa, ela acabou passando por cima de estudos de pessoas que são doutorados na área, que são grandes estudiosos, não levou em consideração muito do que já tinha sido construído até aquele momento, né? Então, e se a gente for analisar também, essa legislação trouxe sim essa figura do juiz de garantias que para nós realmente seria algo inovador e revolucionário no nosso sistema processual penal, mas também trouxe recrudescimento penal, ou seja, as penas privativas de liberdade passaram de 30 para 40 anos, né? E essa lei, se vocês lembram, né, e se não lembrarem, podem pesquisar, teve como iniciativa o ex-juiz federal e atual senador da República, Sérgio Moro. No entanto, a previsão da implementação do juiz de garantias num cenário ideal traria muita evolução, muita inovação realmente para o nosso sistema. Mas o que eu pude sentir hoje no voto, pelo menos do ministro Luiz Fux, é que ele tem algumas reticências sérias e levantou algumas questões que realmente nós precisamos refletir, tá? Mas eu quero trazer para vocês primeiro o que doutrinadores aclamados, como por exemplo o Aury Lopes Júnior, fala sobre o juiz de garantias, que tem um imenso estudo e que defende a implementação dessa figura desde 1999, ou seja, há muitos anos atrás, tá? O professor, ele traz nas suas obras explicações sobre a necessidade dessa figura para garantir a efetividade da estrutura acusatória no país, abandonando definitivamente os nossos ranços inquisitórios, ou seja, conforme determina o artigo 3º-A o atual artigo, né, 3º-A do Código de Processo Penal, que diz assim, ó: o processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, o que acontece? Esse juiz de garantias, ele iria atuar na fase pré-processual, né, no inquérito policial, no inquérito investigativo, e ele iria atuar nessa fase até o recebimento da denúncia, garantindo dessa forma que o juiz que fosse decidir a ação penal tivesse um máximo de originalidade cognitiva, ou seja, aquele juiz ele não iria estar
buscando provas, ele não estaria, esse juiz que realmente vai julgar a ação penal, ele estaria isento de qualquer preconceito. Então, as partes teriam que refazer as provas em juízo, teria que haver toda uma instrução probatória nesse contexto, né? E como o próprio doutrinador elucida, o sistema inquisitório, que atualmente nós estamos ainda inseridos, infelizmente, tem na sua essência essa aglutinação de funções à mão do juiz, né? Que é um juiz que busca a prova, que julga. Enfim, então a grande crítica é que não há uma isenção humanamente possível desse magistrado, desse julgador que já tem acesso a muitas informações, né? E o juiz de garantias, então, ele iria atuar nessa fase pré-processual para garantir que esse magistrado, então, pudesse julgar de forma idônea, sem preconceitos formados, com máxima originalidade cognitiva, ou seja, de pensamento. Ele poderia ali formar a sua convicção no contexto probatório que fosse repetido em juízo, né? No entanto, o voto até esse primeiro momento, ele leu parte do voto dele, o ministro Luiz Fux, ele trouxe algumas reflexões que a gente precisa fazer também, tá? Que foram arguidas nessas ADINs, com relação à implementação na prática de como que seria isso no país de extensões continentais como o Brasil, sabem? Que muitas comarcas têm apenas um magistrado e que, embora nós tenhamos toda essa tecnologia, ainda não é uma realidade de todos os estados, então eles trouxeram uma série de problemáticas e o ministro já adiantou que ele visualizou nessa legislação algumas inconstitucionalidades materiais e formais, tá? E ele fala também que, na época, ele foi procurado por alguns parlamentares que se sentiram desprestigiados no sentido de que essa legislação, a lei, né, do pacote anticrime, não respeitou o devido processo legislativo constitucional. Ou seja, ele não representa, não trouxe uma representatividade da Casa Legislativa e isso, de fato, impacta na constitucionalidade desse dispositivo. O ministro ainda falou que se tornou muito duvidoso por que essa legislação foi aprovada no apagar das luzes do Congresso Nacional, né, no meio de uma pandemia, e realmente uma legislação dessa envergadura que precisa de estudos orçamentários, de proposições orçamentárias, não pode ser discutida com essa celeridade. Tem que haver a discussão dos parlamentares, tem que haver a discussão do Poder Judiciário, haver a discussão de entidades que tenham essa competência temática imprescindível para a aprovação de uma legislação que tenha tamanho impacto no nosso sistema processual, tá? Olha, eu como advogada, o que eu entendo? A gente já sabia que retirar parte do poder da magistratura não seria algo fácil e não seria uma luta, assim, tranquila. A gente sabia que haveria muita resistência por parte deles. O que eu penso, e até foi algo que o ministro levantou, por que na Constituição Federal de 1998, que é uma Constituição que tem tanta abrangência de fundamentos e garantias constitucionais, por que a figura do juiz de garantias não está presente lá? E eu respondo humildemente com as minhas convicções, né, de estudiosa do direito constitucional e do direito processual penal. Por quê? O Código de Processo Penal e do Código Penal, eles remontam 1940 e 1941. Nesse contexto histórico, nós temos resquício de sistemas militares e ditatoriais no país que não vê com bons olhos esse garantismo, sabe? Essa amplitude de garantias que pudessem ser benéficas às pessoas que cometessem delitos. Então, na minha concepção, na Constituição de 88 não houve isso, em razão dos resquícios ditatoriais que o país tinha nesse contexto.
Mas, realmente, algumas reflexões trazidas pelo ministro são pertinentes. Eu acho que tem que haver um amadurecimento dessas discussões, mas também acredito que, diante de todo o lastro econômico que o Poder Judiciário tem, né, o poderio econômico que o Poder Judiciário tem, com boa vontade realmente poderia se utilizar a tecnologia para que a gente pudesse ter esse avanço processual, com o auxílio da tecnologia, né, dos avanços tecnológicos. E também penso que essa discussão a respeito da reforma ampla do processo penal e do direito penal tem que ser para ontem. Mas a gente sabe como que acontece aqui no Brasil e vimos hoje também numa discussão no Congresso Nacional o porquê desse ativismo judicial, e aqui já aproveito para responder, porque muitas vezes o Poder Judiciário ele precisa dirimir algumas questões porque o próprio Congresso Nacional demora e é muito moroso para trazer legislações que de fato possam trazer benefícios para a evolução da nossa sociedade. Amanhã segue a votação e eu prometo que eu volto aqui para trazer mais informações. Beijos!